E a todos, o meu nome é Nuno Henriques. Eu vou apresentar um trabalho sobre os desafios logísticos enfrentados pela Defesa Civil no desastre de São Sebastião, em 2023, com base no artigo de Marinho et al., publicado em 2024. A apresentação está organizada em 7 partes: a introdução, a metodologia, resultados, discussão, trabalho futuro, conclusões e agradecimentos. Em fevereiro de 2023, o município de São Sebastião, no Brasil, enfrentou chuvas extremamente intensas, com a acumulação de 682 milímetros em apenas 24 horas. O resultado foi devastador: 65 mortos, dezenas de desaparecidos e colapso de infraestruturas básicas. Esta situação expôs limitações severas na resposta logística da Defesa Civil, bem como fragilidades de coordenação entre os diferentes níveis de governo. Este estudo teve 3 objetivos principais: analisar as limitações logísticas, identificar causas e impactos das falhas e contribuir com propostas para o planeamento futuro e resiliência em desastres similares. Foi aplicado um estudo de caso qualitativo com base em múltiplas fontes, relatórios oficiais, entrevistas e cobertura mediática. A abordagem adotada combinou a reconstrução cronológica dos acontecimentos com uma análise temática dos dados recolhidos. Aqui podemos ver a linha do tempo, que mostra a evolução da crise. As chuvas começaram então no dia 18 de fevereiro. Só no dia 20 foi declarada emergência. E apenas entre os dias 21 e 23 registaram-se falhas logísticas graves. Só a 25 de fevereiro é que foi o apoio federal disponibilizado e totalmente mobilizado. Este desfazamento temporal entre a crise e a resposta é, sem dúvida, um dos pontos centrais desse estudo. A dimensão dos danos é expressiva: mais de 1.500 desalojados, com rupturas severas nos acessos viários e colapso dos serviços essenciais como energia, telecomunicações e água potável. É também importante notar que o município já tinha histórico de vulnerabilidades, agravadas por ocupações em áreas de risco, como poderemos ver mais à frente. Nesta tabela podemos visualizar que, à esquerda, São Sebastião sofreu diversos desastres nos últimos anos, com destaque para deslizamentos e inundações. À direita, as consequências. Temos o panorama estadual com o crescimento acentuado do número de eventos após 2020. Em grande parte devido à pandemia, mas com a manutenção do patamar elevado nos seguintes anos. Estes dados confirmam a tendência de aumento da frequência e complexidade dos desastres, exigindo uma logística cada vez mais robusta e flexível, como podemos ver aqui nesta tabela do histórico de desastres de São Paulo nos últimos 10 anos. E o número de eventos ao longo dos anos tem aumentado, tendo em 2020 de facto um número bastante avultado, passando a centena de eventos. Nesta tabela podemos ver a quantificação dos danos, ou seja, vemos detalhadamente os danos materiais, humanos e ambientais, reforçando a escala de emergência. Ao lado, ou a seguir, veremos um mapa que ilustra as áreas mais afetadas, revelando a concentração de deslizamentos nas zonas costeiras e de encosta. A inexistência de vias alternativas e a concentração urbana em áreas de riscos naturalmente comprometeram a resposta. Aqui no mapa de impacto
verificamos que nas zonas mais a castanho são as zonas onde ocorreram os deslizamentos. Neste mapa, vemos que foram afetadas 18 áreas neste evento em 2023 em São Sebastião, que estão marcadas a amarelo. Nesta tabela, analisamos a resposta, ou seja, analisam os aspectos mais relevantes da resposta operacional ao desastre. Apesar das falhas logísticas identificadas, é importante destacar alguns pontos positivos que o estudo sublinha, como lições aprendidas. A mobilização de recursos federais e estaduais foi determinante para garantir o apoio aéreo e marítimo, com o envolvimento da Marinha Brasileira, que disponibilizou helicópteros e navios para o acesso às zonas mais isoladas. Estas operações permitiram ultrapassar o colapso das vias terrestres. Além disso, o estudo destaca o valor do planeamento prévio, ainda que parcial, e da existência de equipas já preparadas e destacadas para este tipo de cenário. A presença das estruturas logísticas militares revelou-se essencial no momento em que os meios civis estavam já escassos e comprometidos. Estas ações demonstram que a articulação entre as estruturas civis e militares e a capacidade de resposta rápida ao nível multi-escala são fatores decisivos em situações de emergências complexas. No entanto, é importante realçar que estes sucessos ocorreram muitas vezes de forma reativa e não sistematizada, o que reforça a necessidade de formalizar e integrar este tipo de resposta no planeamento logístico de base. Algumas das falhas logísticas identificadas foram, e destaca o artigo 4, como bloqueios rodoviários devido a deslizamentos, falta de combustível e de energia, o que compromete, obviamente, as operações de socorro, colapso das comunicações, que sem dúvida é um handicap para o sucesso de qualquer operação. Sempre que há uma falha nas comunicações, surgem naturalmente atrasos. E, finalmente, atrasos significativos na distribuição de mantimentos, ou seja, de géneros essenciais à vida humana. Estas falhas, então, geraram a desorganização operacional, o impacto direto na capacidade de resposta à população vulnerável. Para além dos problemas materiais, a falta de coordenação entre os municípios, Estado e Governo Federal foi evidente. Muitos dos planos estavam desatualizados e não havia mapeamento eficaz da cadeia de suprimentos. É um exemplo claro de como a falha logística não é apenas técnica, mas também organizacional. Aqui vemos uma imagem de alta resolução que representa o risco geológico do litoral de São Paulo. Trata-se de um modelo preditivo que já alertava para a possibilidade de deslizamentos graves. Apesar disso, o planeamento foi insuficiente. O acesso a comunidades isoladas foi atrasado. Houve exposição desnecessária de equipas de emergência e a confiança pública foi naturalmente afetada. Apesar de tudo, a mobilização de recursos federais, o uso de helicópteros e navios da Marinha e algumas medidas prévias demonstraram a importância da preparação. As lições aprendidas reforçam a necessidade de treino e planeamento interinstitucional. Ora, veja-se, e dando aqui um exemplo da minha região, quando houve recentemente a crise sismovolcânica na ilha de São Jorge, todo o planeamento já estava realizado, o que agilizou positivamente o envio das diferentes forças para a ilha. E efetivamente, num curto espaço de tempo,
tínhamos naquela ilha já montadas as SCAPs, as zonas de concentração e apoio à população, com os respectivos com a respectiva logística anexa, bem como houve um reforço de mantimentos e que permitia, caso fosse necessário e houvesse de facto a crise, que as pessoas de alguma forma tivessem capacidade para a operação, ou manter a operação, porque já tinham efetivamente toda a logística preparada. E isto é fundamental nas operações de proteção civil. Voltando ao artigo, ele sugere várias medidas, ou seja, sugere planos logísticos de pré-crise, integração de forças civis e militares, desenvolvimento de plataformas interoperáveis e simulações, exercícios com cenários complexos, que designamos por multivalência operacional. Esse estudo, como já referi anteriormente, tem uma grande aplicabilidade em Portugal e, em particular, nos Açores, onde os riscos geológicos e climáticos são igualmente elevados. O pré-posicionamento de recursos e o planeamento de transporte alternativo são essenciais para garantir uma resposta rápida. Posso dar outro exemplo, já referi o de São Jorge, e voltando ao de São Jorge, para também conhecerem aqui um pouco da região, nós temos 3 polos com equipamentos logísticos preparados para serem destacados para qualquer ilha em caso de situação de iminência ou de catástrofe. O que acontece e o que aconteceu em São Jorge é que rapidamente, num curto espaço de tempo, eu falo mesmo de horas, com o apoio da Marinha, conseguiu-se enviar para São Jorge uma grande quantidade de logística para se montarem as zonas de apoio à população. Outro exemplo, e também aqui nos Açores, no sismo e no terremoto em 98, foi fundamental esta articulação e esta coordenação entre as diversas entidades, pois devido à insularidade e a maior parte das ocorrências aconteceram na minha ilha, na Ilha do Faial, o que aconteceu foi que nós inicialmente estivemos sozinhos as primeiras horas, mas houve um rápido despoletar de reforço cá para a ilha. A principal conclusão, então, é que a logística deve ser vista como uma infraestrutura crítica em contexto de emergência. A sua eficiência depende de dados em tempo real, sistemas interoperáveis e coordenação a todos os níveis de proteção civil. Concluindo, estes astros expôs fragilidades logísticas e sistémicas e verifica-se que o caminho passa por uma logística preditiva, planeamento em camadas e articulação intersetorial. Em suma, a logística não é apenas suporte, é a protagonista da gestão de risco. Muito obrigado pela atenção e coloco-me à disposição para responder a qualquer questão ou comentário que queiram fazer. Muito obrigado. Termino com essa frase muito conhecida: todos somos proteção civil. E como referi no sismo 98, a título de exemplo, houve muitas freguesias isoladas em que os nossos meios de socorro só conseguiram chegar lá passadas algumas horas e a população foi fundamental para as vítimas, essencialmente para as vítimas mais ligeiras, tendo a nossa atuação, quando entramos nas freguesias, sido de transporte à unidade hospitalar apenas dos feridos graves. E refiro e reforço e sublinho: a população é extremamente importante em qualquer situação de proteção civil, bem como o planeamento e toda a logística. Muito obrigado.